Olá, tutores, tudo bem? Aqui é o professor Marcos e vim falar com vocês agora sobre essa nossa segunda semana da disciplina de gestão de pessoas. Bom, inicialmente eu queria dizer o seguinte: no nosso grupo do Telegram, vocês viram que somente quem tem a opção de mandar mensagem sou eu. Gente, essa definição foi feita para diminuir a quantidade de informações que irão trocadas e para facilitar o nosso acesso à informação, tá bom? Isso não quer dizer que vocês não possam falar comigo, tá? Ou fazer perguntas. Vocês podem fazer perguntas no privado. Eu até prefiro, tá bom? Mas antes, vocês assistem os vídeos, veem as informações e depois falam comigo no privado ou por e-mail. Estou respondendo a todo mundo, tá? Bom, hoje começa a segunda semana, né? E se vocês olharem lá no nosso cronograma de tutoria, é a semana de aprofundamento. Então, o que nós temos que fazer agora é incentivar os alunos a fazer pesquisa relacionados aos conceitos que eles viram na aula de sábado. Então, recrutamento misto, recrutamento interno, recrutamento externo, seleção, né? Como fazer isso, tá bom? Então, essas informações é importante com que eles comecem agora a aprofundar, tá bom? Eu falei poucos exemplos, né? Se você for pegar a aula, você vai ver muitos outros conceitos que foram colocados. Então eu peço para que vocês incentivem os alunos a aprofundar o conhecimento deles em cima, principalmente dessa primeira etapa agora da disciplina, né, esse primeiro processo da disciplina de gestão de pessoas que a professora Samaira apresentou. Tá? Porque assim o aluno vai descobrindo coisas novas e vai construindo ali as perguntas para quando for no sábado ele ter perguntas claras para fazer para a professora Samaira. Tá bom? Em relacionado à dúvida, claro. Conteúdo novo ele vai começar a pensar a partir daquele momento ali. Tá certo? Então, a partir de hoje a gente inicia essa segunda parte. Então eu peço que vocês entrem na plataforma, conversem com os alunos, peçam para eles pesquisarem temas e conceitos relacionados a isso. Em paralelo, nós temos hoje, né, devido o exame final que aconteceu no sábado, nós temos hoje e amanhã o dia de preencher as notas na plataforma, que vocês já viram que já foi preenchida, na verdade, automaticamente, né? E agora colocar essas notas na planilha e nos enviar para a secretaria acadêmica. Tá? Eu já recebi hoje pela manhã alguns diários já finalizados do bloco 3. Tá bom? Agradeço os tutores, tá? Porque já fizeram isso, por essa agilidade. E eu peço que os demais façam a mesma coisa. E a gente tentem cumprir o calendário, o cronograma, que é até amanhã. Certo? Até o final de semana, aqueles que não me enviaram, eu vou estar entrando em contato para a gente poder conversar e saber o que foi que aconteceu. Bom, então essas duas ações, né, são essas ações relacionadas ao nosso cronograma. Eu comentei agora sobre a realização do exame final e eu tenho alguns pontos para poder trocar com vocês, tá bom? Primeiro ponto positivo, nós conseguimos realizar o exame final daquela maneira e a prova sendo feita online, possivelmente a gente vai conseguir agora melhorar e diminuir o trabalho de vocês, que é de corrigir gabarito, receber gabarito, ficar olhando aquela atenção toda, porque depois que ele termina já vai direto para a plataforma. Vocês viram que isso aí facilita bastante o trabalho, né? Diminuiu bastante também, tá? Eu espero que dessa forma não aconteça mais o erro que aconteceu agora, tá bom? Porque o que foi que houve? Nós tivemos, embora com todo aquele cuidado que nós tivemos de pedir a relação de polos que estavam de alunos com exame final, mas ainda teve aluno em disciplina que não sabia que estava de exame final, tá? E aí entrou em contato com a gente no sábado à tarde, para ver se era para fazer ou se não era para fazer o exame final. Depois que a gente foi olhar na plataforma, nós identificamos que o tutor não tinha de fato colocado nenhuma nota naquele polo, tá? Então os alunos não tinham como saber se ficaram ou não ficaram no exame final. Isso nós vamos conseguir superar, né, dessa situação, pois a utilização da prova online ela não precisa mais esse trabalho colocado para vocês, que é de corrigir e de lançar a nota na plataforma, tá bom? Mas é só para poder registrar que houve ainda esse pequeno erro, tá? Mas que foi superado. Inclusive, os polos que aconteceu isso, eles vão, todos os alunos daquela disciplina foram orientados a fazer a prova de exame final, então todos eles fizeram, tá? Os tutores vão ter que dar uma olhadinha nisso daí na hora de fazer o preenchimento do diário. Bom,
passando disso, eu queria falar com vocês a respeito dos esclarecimentos que aconteceram durante a aula, né? Alguns esclarecimentos, 2 específicos, foi uma demanda que veio lá do dia do nivelamento. Vocês lembram que eu pedi para vocês responderem um formulário? Bom, naquele formulário, os tutores tinham espaço para poder dizer pontos que ficaram em dúvidas, né? E duas perguntas resumiam em tudo. A primeira era orientar melhor a realização das atividades individuais e em grupo, né? E o outro, prazos dos fóruns. Bom, os prazos dos fóruns, gente, foi explicado que já estão abertos e esses prazos vão ficar até o final da disciplina. Então o aluno tem esse tempo inteiro aí para poder participar dos fóruns, tá bom? Então avisem isso para os alunos. Isso também já foi falado em outros encontros. Quanto à realização das atividades, a Samara pegou uma parte da disciplina para explicar o que é atividade em grupo e o que é atividade individual. E o que é, dentro de uma atividade em grupo, quais são as ações individuais que eles vão ter que fazer. Tá bom? Ficou isso bem claro na hora da aula. Se alguém não tiver dúvida, peça para que ele reassista a aula. Tá certo? Essa daí foi os 2 pontos que foram questionados no nivelamento, proposto pelos tutores e que foi bem esclarecido agora. Também tem um ponto que ficou em dúvida, que a gente recebeu isso por e-mail. É quanto ao formato do fórum. Vocês viram que o formato do fórum ele estava em tópico e não em cascata como era antigamente. Tá? Isso foi um erro que foi feito na hora da programação daquela atividade, mas que a CETIC já está olhando isso individualmente em alguns polos, certo? Mas eu também já dei uma olhada em alguns polos e eu vi que está funcionando normalmente. Os alunos já entenderam como é que cria o tópico e também já entenderam como é que respondem em cima do comentário do colega. Tá? Então, nós estamos vendo aí e fazendo essa mudança aos poucos, certo? Bom, vamos lá. Também queria falar aqui de uma dúvida que eu vi recorrente no dia da aula. A dúvida era, a disciplina vai estar disponível, essa aula vai estar disponível na plataforma? Ou então era, por favor, coloque essa aula na plataforma. Gente, lembrem que nós sempre colocamos essas aulas na plataforma. Então vocês podem falar para os alunos que não precisa, por exemplo, esse é um pedido que não precisa ser feito, porque ele vai ser feito, tá bom? Qual é a regra? A aula acontece sábado. O canal Educação, que é onde a gente grava as aulas, eles pedem 48 horas para poder fazer a edição e disponibilizar para a gente. Então depois que a gente pega isso, a gente lança para o aluno e para vocês também, tá bom? Então vocês podem comentar e fazer esse esclarecimento para os alunos logo. E engraçado que isso era uma dúvida de muitos alunos pedindo como se fosse algo estranho, né? Algo que não fosse feito sempre. Por fim, era isso, tá bom? E eu queria agradecer para vocês a participação na aula, a participação mesmo, porque eu vi muitos tutores interagindo, fazendo perguntas para a Samara, né? E tentando também esclarecer alguns alunos. Então essa participação foi muito importante, né? E lembrei aqui agora de um ponto que eu acho que deve ser colocado, né? Eu lembro de um comentário de uma tutora dizendo que não era como se não fosse prático, não é, fazer a nossa registro da presença ali no chat. E de fato eu concordo com ela e eu percebi a dificuldade que era de fazer esse registro. Mas aí, gente, eu faço o seguinte alerta. No dia do nivelamento, eu fiz o formulário e pedi para que vocês respondessem. No dia nós tínhamos 54 tutores presentes e apenas 26 responderam. Então, assim, tem coisas que às vezes também dificultam o meu trabalho aqui, né? Então, assim, eu pedi e eram perguntas bem simples e apenas 26 responderam. Então foi por isso que eu tomei a medida de fazer a presença logo na hora da aula, tá bom? Isso não vai mais acontecer, porque eu não vou mais fazer aquele tipo de registro ali, mas eu vou voltar a fazer o formulário. Inclusive, eu já vou lançar agora aqui no grupo o formulário, tá bom? Que vai estar com certeza debaixo desse link aqui, para vocês responderem a avaliação, né? Primeiro a frequência, tá bom? E depois a avaliação da aula. Eu peço que vocês respondam, porque a partir dessa avaliação eu vou dar um feedback para o professor e vou pedir para que ele, na hora da aula, leve em consideração a opinião de vocês, né? Já que vocês que conhecem os alunos, vocês que estão ali de frente com os alunos e conhecem o nível de perguntas que podem existir, tá bom?
No mais, eu agradeço bastante a presença de todo mundo. E, novamente digo que se ficar alguma dúvida, por favor, me procure no privado ou encaminhe um e-mail para mim, tá? Que eu vou responder sim, certo? Obrigado pela participação na aula, tá bom? E, gente, vamos focar ali no cronograma de tutoria, tá bom? Semana é a semana de aprofundar, tá bom? E a semana também de entregar diário do bloco 3, tá bom? Nós estamos aguardando esse material de vocês todos, tá? Obrigado e tenham uma boa semana. Qualquer coisa, estou aqui.